No ano de 165 d.C., surgiu uma terrível pandemia que se espalhou rapidamente pelo mundo, conhecida como a Peste Antonina. Durante o Império de Marco Aurélio, essa doença ceifou a vida de mais de 18 milhões de pessoas e quase destruiu o Império Romano. No entanto, Marco Aurélio mostrou ser um líder exemplar mesmo diante das crises econômicas, invasões e da pandemia. Aurélio era, antes de tudo, um filósofo. Considerado um dos 5 bons imperadores da Roma Antiga, ele se diferenciou de seus predecessores por sua filosofia estoica. Durante a pandemia, ele colocou seu ego de lado e escolheu cercar-se de funcionários públicos talentosos e experientes, em vez de privilegiar a aristocracia. Ele valorizou os conselhos e capacidades daqueles ao seu redor, permitindo que tomassem decisões importantes. Além disso, contratou os melhores médicos para liderar a luta contra a doença que assolava a população romana e concentrou-se na crescente crise econômica. Para manter a economia estável, cancelou dívidas, vendeu bens e confiscou o capital da classe alta de Roma. Em tempos de medo e incerteza, Aurélio praticou o autocontrole e inspirou seu povo a permanecer calmo. Mesmo quando soube da rebelião liderada por seu antigo amigo e ex-general Avídius Cássius, que tentava derrubá-lo, Aurélio não agiu com ira imediata. Em vez disso, esperou e deu a Cássius a oportunidade de reconsiderar suas ações. Somente quando isso não ocorreu, Aurélio ordenou que Cássius fosse capturado, mas sem causar-lhe dano irreparável. Em verdadeiro estilo estoico, ele expressou: "Perdoe aquele que ofendeu alguém para manter a amizade com aquele que transgrediu a amizade, para ser fiel àquele que quebrou a fé." Assim, Marco Aurélio demonstrou sua sabedoria e disciplina, enfrentando as adversidades com coragem e mantendo a calma diante das provações. Sua postura estoica e seu compromisso em lidar com os desafios de forma racional e compassiva são exemplos valiosos para todos nós. O imperador que encerrou a linhagem dos 5 bons imperadores era um estudioso da filosofia estoica. Ele foi profundamente influenciado pelas obras de Sêneca e Epicteto, o que pode ser visto em suas reflexões pessoais durante suas campanhas e seu governo. Ao enfrentar desafios, ele não se deixava levar pela raiva, não permitia que suas emoções nublassem seus julgamentos e não desprezava seus inimigos. Em vez disso, agia com firmeza e justiça, transmitindo uma sensação de calma a um império já tenso em tempos de extrema pressão. O estoicismo forneceu a Marco Aurélio uma orientação para lidar com o estresse da vida. Como líder do império mais poderoso da história, ele enfrentava inúmeros desafios. Essa orientação foi compilada em sua obra Meditações, que consiste em seus diários pessoais. Nesses escritos, o homem mais poderoso do mundo oferecia conselhos sobre como ser sábio em nossas decisões, justo em nossos julgamentos, corajoso em nossas ações e moderado em todas as nossas ações. Ele enfatizava a importância do autocontrole, da disciplina e da modéstia. Em resumo, Meditações é uma obra atemporal da filosofia estoica, tão relevante hoje como era nos tempos da Roma Antiga. É um guia para os princípios fundamentais do estoicismo proveniente do próprio rei filósofo. Um dos princípios mais importantes do estoicismo, que é constantemente reforçado por Marco Aurélio em suas Meditações, é a divisão do controle. Apesar de seu poder como imperador de Roma, ele sempre lembrava a si mesmo que não podia controlar tudo o que acontecia ao seu redor, mas podia controlar como respondia a essas situações. A partir desse conceito simples, há 5 lições significativas e profundas que podemos extrair das Meditações de Aurélio, testemunhando a praticidade do estoicismo como filosofia. Compreender essas lições nos permite levar vidas mais saudáveis e gratificantes, mesmo séculos após o reinado de Aurélio. A qualidade da sua mente é determinada pelas coisas nas quais você pensa. Tudo depende de como você as percebe. Você está no controle. Você pode descartar percepções equivocadas como desejar, assim como arremessar uma pedra. Serenidade, total calma, ancoragem segura. Antes do tempo de Marco Aurélio, tanto Epicteto quanto Sêneca escreveram extensivamente sobre o poder da percepção. Não é surpreendente que Aurélio tenha tornado notável esses pensamentos, pois é um dos princípios fundamentais do estoicismo.
Nossas percepções influenciam tudo o que experimentamos. Pode ser o carro que não liga antes de uma reunião importante ou a promoção que você acredita merecer, mas não recebe. Assim como Aurélio tinha uma escolha durante a epidemia, você também tem uma escolha a fazer quando enfrenta situações preocupantes. Você pode escolher sentir raiva, desprezo, depressão ou derrota, o que não levará a lugar algum. Ou pode treinar sua percepção para não ser influenciado pelo que está além do seu controle. É uma forma de autodisciplina que coloca a qualidade de sua vida em suas próprias mãos, e não nas mãos de outras pessoas ou circunstâncias. Todo o reinado de Marco Aurélio foi fundamentado nesse princípio orientador. Como um líder formidável, ele compreendia o poder que tinha e sempre separava suas percepções de suas emoções. Enfrentou invasões de tribos germânicas e revoltas internas em seu reino, mas sabia que não poderia mudar essas situações a seu favor. Seu verdadeiro poder vinha de dentro, de como ele percebia essas situações dolorosas. Em vez de reagir precipitadamente, ele não permitia que esses eventos negativos o afetassem. Em vez disso, ele controlava sua própria mente e era capaz de tomar decisões justas, desprovidas de qualquer apego emocional, mesmo nas situações mais turbulentas. Abster-se de imitar é a melhor vingança. Quando alguém nos despreza, a reação mais fácil é desprezá-los em troca. Mas o que isso realmente te trará de benefício? Ao lidar com a rebelião de Cássio, teria sido fácil para Marco ordenar suas tropas a agarrá-lo e matá-lo brutalmente como uma punição por sua insurgência, para usá-lo como exemplo para todos que ousassem desafiar sua coroa. No entanto, ele escolheu ser compassivo e perdoá-lo. As pessoas nunca atenderão às nossas expectativas, então, em vez de permitir que seu comportamento provoque nossas emoções, é mais sensato recorrer ao que está sob o seu controle, como, por exemplo, inscrever-se no canal e se tornar um Kaizen, ser hoje melhor do que você foi ontem e focar na melhora contínua. Assim como a natureza encontra uma maneira de contornar cada obstáculo e empecilho, transformando-os em seus próprios propósitos, assim também um ser racional pode transformar cada revés em matéria-prima e usá-lo para alcançar seus objetivos. Antes de tudo, os estoicos eram realistas. Eles compreendiam os desafios da vida, mas em vez de evitá-los, os abraçavam. A realidade é que a batalha faz parte inerente da vida. Ela constrói caráter, desenvolve resiliência e, em última instância, conduz ao sucesso. Mais uma vez, esse princípio está profundamente ligado à percepção. Podemos enxergar um obstáculo como um empecilho em nosso progresso, um golpe do qual nunca poderemos nos recuperar, ou como uma virtude, um teste de nossa capacidade de enfrentar a adversidade. Seria tolice passar pela vida evitando as lutas e os conflitos. Em vez disso, devemos acolhê-los como oportunidades de fortalecer nosso caráter. O obstáculo não está no caminho. O obstáculo é o caminho. Epicteto enfrentou inúmeras adversidades ao longo de sua vida como escravo. Ele foi torturado por um mestre que torceu sua perna e a quebrou, deixando-o paralisado permanentemente. Em vez de passar o resto de sua vida lamentando-se, Epicteto assumiu o controle de sua mente e afirmou: "Não busque que as coisas aconteçam do jeito que você deseja. Em vez disso, deseje que o que acontece seja exatamente como é. Então você será feliz." O verdadeiro testemunho de ser um estoico é não desejar que nada seja diferente, nem melhor, nem pior. Ninguém entendeu e amou seu destino mais do que Sêneca. Ele compreendia que nossa existência dura pouco tempo e que a morte é uma certeza para todos. Portanto, ele nos exortava a viver cada momento com plenitude e consciência, pois nunca saberíamos quando seria nosso último suspiro. O impermanente é a única coisa permanente, e ao aceitar a impermanência, podemos nos libertar das preocupações e encontrar paz interior. Ao reconhecer essas lições da filosofia estoica, podemos aprender a enfrentar as lutas da vida com resiliência, aceitação e uma perspectiva mais sábia. Ao compreender que os obstáculos são oportunidades de crescimento,
e que nosso destino é moldado por nossa percepção e resposta, podemos trilhar um caminho de autodomínio e paz interior, assim como os grandes estoicos antes de nós. Marco Aurélio, mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo na época, sempre refletiu sobre a fragilidade de sua vida. Em sua posição, seria fácil se perder no poder, mas ele constantemente se lembrava de todos aqueles que vieram antes e partiram, sem deixar nada além do poder que avidamente buscaram durante suas vidas. Em Meditações, Marco Aurélio pensa na mortalidade como uma fonte de inspiração para viver uma vida plena e deixar de lado questões triviais. Ele não via a morte como algo mórbido, mas sim como um estímulo para viver uma vida de virtude e gratidão pelo tempo que temos. Marco Aurélio liderou o Império Romano em tempos de dificuldades e prosperidade. Ele recebeu críticas e elogios, foi amado e odiado, mas em meio a tudo isso, ele sempre se manteve fiel aos ensinamentos do estoicismo e à divisão do controle. Existem coisas que podemos controlar e outras que não podemos. Em qual delas iremos nos concentrar? Se aprendermos a seguir as lições de Aurélio, dominando nossas percepções, aceitando os outros como são e encarando os desafios inevitáveis como oportunidades de crescimento, poderemos realmente viver uma vida virtuosa, assim como o próprio rei filósofo dizia: não perca tempo discutindo como um homem bom deveria ser, seja um